Bom dia, galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de modelagem de dados. Então, bora pro vídeo, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer. Clique lá, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário. E é nóis. Bora pro vídeo. Hoje temos a participação de vários coleguinhas, inclusive de um que está muito brabo aqui porque não está dormindo. Mas enfim, isso é só o detalhe. Então, vamos lá. No nosso, vocês já estão vendo minha tela, né? No nosso plano de atividades, o que a gente teria para hoje, né? Nós teríamos aqui na semana do dia 31 do 8 a 6 do 9, modelo relacional, histórico e conceitos básicos. Então a gente começa ou inicia, o que vocês preferirem, falar do nosso modelo relacional, ok? A gente estava no nosso modelo conceitual, e agora a gente vai para o nosso modelo lógico, também chamado de, né, conceitos, modelo relacional. Então, tanto o modelo relacional quanto o modelo lógico, a gente entende que é a mesma coisa, ok? A gente pode entender como a mesma coisa. E aí, o que vai acontecer? Como a gente já vem discutindo, deixa eu tirar a fotinha aqui. Pera aí. Vocês estão vendo o print? Eu acho que não, né? O que tá aparecendo é a página, não? Ou é o print? Não entendi também. Não, então, vocês estão vendo o calendário lá, né? Isso mesmo. Não, então não, tá errado. Peraí, deixa eu compartilhar de novo aqui. Agora vocês veem uma imagem, ou não? Sim, isso aí, com cliente, código de cliente, nome. Joia. Então, beleza. Lá atrás, a gente viu que a gente tinha as nossas entidades, né? Se relacionando outras, com outras entidades, ok? E aí a gente tinha os relacionamentos N para N. Sobre o olho, Adson. 1 para N, certo? E aí, o que acontece? Não tá tenta fixar a tela. Ah, tá. E aí agora a gente entende que esse cara aqui, que é uma entidade, né? A gente viu todas as características dela, inclusive cardinalidade, relacionamento. Essa entidade, no nosso modelo, né? Podemos chamar de modelo relacional, né? Ou falar que é o nosso modelo lógico, certo? Modelo lógico, cadê o print? Ele vai se tornar, então, esses quadrinhos, esse cara aqui, ele vai se tornar uma representação, né, de uma organização ou de uma tabela de uma entidade, e você vai especificar todos os atributos. Então, cliente é o nome da minha tabela, certo? E aí, cada atributo que eu tenho, né, seja ele chave ou seja ele não chave, ele passa a ocupar essas linhas de baixo. Então, se eu tenho 10 atributos, eu vou ter 10 colunas. Ok? Entenderam isso aí? Beleza. A questão é, claro, Edson, posso sim. Deixa eu limpar isso aqui.
Peraí. Aqui, ó. Tinha que ter um botão limpar tudo, em vez de ter que usar a borracha. Até agora a gente está vendo o quê? As nossas entidades, né, se relacionando com outras entidades. Então eu tenho aqui empresa. O que eu estou escrevendo aqui? Eu não sei. Mas eu quero que isso aqui seja empresa. Empresa. E aqui vai ser cliente. Cliente. Mas vocês já tentaram escrever com o mouse de manhã cedo? Rapaz, é impossível, bicho. E aí, enfim, eu tenho cliente e tenho empresa. Uma empresa tem um ou vários clientes, né? A gente tem um relacionamento aqui. Em contrapartida, um cliente pode estar em várias empresas, né? Um cliente ele pode estar associado a várias empresas. Então, também tem um relacionamento 1 para N. Ok? Então, a gente viu isso aqui, a gente montou muito disso aqui, correto? Até aqui, todo mundo comigo, certo? A gente passou o semestre passado fazendo esses processos. A gente viu que quando, eu sempre comentava, né, que quando a gente tem um relacionamento N para N, que é esse caso aqui, a gente tem que, no processo de transformar esse modelo conceitual para o modelo lógico, temos umas diferenças. Nesse caso, o N para N, ou o M de Maria para N de navio, depende da literatura, também está certo, que é muitos para muitos. Esse cara aqui que vai ser o relacionamento, ele passa a se tornar uma tabela. Ele passa a se tornar uma tabela associativa. Ok? Ele passa a ser uma tabela associativa. E depois que eu transformo essa tabela, depois que eu pego esse cara para transformar em tabela, eu vou fazer os devidos relacionamentos, né? Deixa eu apagar isso aqui. Porque isso aqui se tornando uma tabela nova, ela vai ter que ter relação com essa e vai ter que ter relação com essa, ok? Diga para mim, Edson. Não, o contrário, a gente está sendo do conceitual e indo para o lógico. Mas é isso aí mesmo, a gente está saindo de um. A gente não tá, a gente está migrando, a gente está evoluindo, né? Saindo do conceitual, que é esse aqui, indo para o lógico. Nesse cenário aqui, então, pensando no lógico, o nosso modelo lógico, o que a gente tem? A gente vai ter que representar. Como assim, Giovana? Na hora de morfar? Ué, que viagem é essa, irmão? Mas aonde que tem Power Rangers aqui que eu não entendi? Qual foi o link que vocês conseguiram fazer? Eu não entendi, tô boiando. Desenha aí pra mim. Gente, quando o Power Ranger ia lutar, eles falavam hora de morfar e virava os Power Ranger, bro. Tá, mas quando eu falei morfar ou qualquer coisa do tipo aqui pra ela ter associado o que eu tô falando a Power Rangers? Ou foi aleatório assim? Porque. Não, porque o sistema tá evoluindo, tá mudando. Aí ela mandou um hora de morfar. Eles mudaram. Ai, gente, vocês não. Não dá, não. O Adi tentando explicar o negócio com o sono é muito engraçado, velho.
Não, na Eu tô verdade, tomando um café aqui, você ele me deixa? pode até tentar, mas ele, assim, ele tentou explicar, mas só piorou, porque ele falou, falou e não falou nada. Olha só, é o seguinte, quando os Power Rangers, eles iam Aham, lutar, eles iam como aham. pessoa, certo? Com roupa normal. Aí eles Tá. acreditava hora de morfar e viravam os Power Rangers, certo? Os Power Rangers. Aham. Os Power Rangers, Aí, então, é o modelo evoluído da sociedade. isso aí, meu parceiro. Então, vamos colocar aqui. Então, o cliente Power Ranger, Power Ranger, Power Ranger. Não, aqui é um Power Ranger. Beleza. Joia. Power Ranger. Boa, vou aderir o que o Liedson disse. Enfim, quando a gente evolui, então, sem ser o Power Ranger, e aqui não sai faísca, tá bom? O que vai acontecer? A minha tabela cliente, ou esse cara, minha entidade cliente, ela vai se tornar uma representação assim. Agora eu vou começar a estruturar ela de uma forma diferente. E ela vai ter um nome, que vai ser cliente. Cliente, certo? Ela mantém o mesmo nome, porém, os atributos que eu tinha aqui, ó, lembra que eu tinha os atributos, né, que era o atributo chave, o atributo multivalorado. Esses atributos, eles passam a compor a estrutura dessa tabela. Então, por exemplo, código, por exemplo, nome. Só que aqui eu começo a passar algumas ideias do tipo de dado que esse cara vai assumir. E aqui eu começo então a especificar um pouco mais cada campo desse. E aí eu começo então a criar um modelo um pouco mais lógico. Por quê? Eu tenho um campo do tipo, eu tenho dentro de cliente um campo chamado código. Esse código tem que ser um número inteiro, tem que ser um número, um texto, tem que ser uma data, enfim. Quando eu começo a jogar o meu conceitual, eu começo a definir o que esse cara vai ser, se ele vai ser texto, se ele vai ser número, se ele vai ser tal coisa. Então, tudo isso a gente vai aprender a fazer aqui no nosso modelo conceitual, tá bom? E aí, né, esses outros detalhes a gente vai aprendendo. Esse carinha aqui, ó, que é o meu relacionamento, ele vai se tornar também uma tabela ou uma representação de uma tabela. Na verdade, ele vai se tornar uma tabela de qualquer forma. E aqui eu vou chamar uma associação, ó, cliente empresa, cliemp, underline emp. Porque aqui eu tenho a minha empresa também, né? A minha empresa. E aqui eu tenho os atributos dela, né? Cada tracinho desse são os atributos referentes que eu tenho aqui, ó. Ok? Enfim. E aqui eu vou ter um relacionamento, já que eu tenho um relacionamento indo para N. Esse cara aqui, que é o meu. Esse cara aqui, que é o meu relacionamento, ele vai se tornar essa entidade aqui. E aqui eu vou receber a chave primária, então eu vou receber a PK desse cara aqui e a PK deste cara aqui. Beleza? E aí eu faço o devido relacionamento. Mas isso aí a gente vai ver então. A estrutura que eu quero que vocês entendam a gente então tem essa nova estrutura, né? A gente começa a organizar isso aí. E cardinalidade, né? A cardinalidade. A cardinalidade, ela mantém a mesma. Eu tenho o N, que é muitos, ok? Eu tenho o 1, que é
1, uma vez só. E eu tenho 0 que não vai acontecer, tá bom? O 0 ele não acontece, é nulo. Pode ser nulo, né? Enfim, a cardinalidade a gente vai respeitar e vai se manter. Beleza? E aí, o que vai acontecer? Nesse lindo cenário maravilhoso, a gente vai ter uma situação como esta, que eu tenho um caso de agregação, né? Então, veja um destaca tanto nesse laranja. A agregação. Lembra que a gente viu a agregação? Agregação. A especialização, né? A especialização e a herança, né? Que é o... A gente viu a diferença entre especialização e generalização, né? Especialização e a generalização são um tipo de agregação, ok? Então, em outras palavras, né? Elas são um tipo de agregação. Então, dentro da especialização, igual a gente tem aqui, eu tenho pessoas, eu especializo cada pessoa, né, a sua particularidade. Pessoa o quê? Vai ser ter nome, CPF, RG. E aqui aí a gente tem médico, paciente, talvez vai ter um código de paciente, o médico vai ter o CRM, o enfermeiro vai ter o CRE, tem que ter Corém. Enfim, tudo isso são outros pontos que a gente vai. CRM. CRM, Edson. É tipo. O CRM é um número, né? Isso, que é o Conselho Regional de Medicina. Então, eles te dão um número, né? Um número que vai comprovar que você é um médico, igual o OAB. Ele vai te dar um valor, vai te dar um registro que você é um advogado. O CRE, enfermeiro. Tem o CREF, você é um profissional da educação física. Então, que são as regulamentações. CREA, ele vai mostrar que você é um engenheiro, né? O da informática, é esse aqui, ó. Da informática é esse aqui, ó. Infelizmente, não temos nenhum registro, nenhum conselho, né, que limite a nossa, ou que regulamente, né, a nossa profissão. Enfim, é bom e é ruim. Já pensaram muito em criar Edson, né? Já discutiram muito sobre, mas eu não sei o que esses caras pensam. Se fosse regulamentado, nós ficaríamos reféns de algumas coisas. Teríamos que pagar anuidade, teríamos que, né, fazer, enfim, respeitando algumas regras que esse órgão estaria definindo. Porém, eles iam definir salário padrão, não ia ficar essa, desculpa a palavra, essa prostituição do mercado que é, né? Hoje a informática
área que é facilmente prostituída. Você, quanto você cobra para fazer tal serviço? Eu cobro R$ 100. Ótimo. O primo, o irmão do amigo, do primo do meu irmão, faz por 5, por 10. Por exemplo, quanto você cobra para fazer. Então manda ele fazer lá pra tu, meu parceiro. Falou aí. É assim que funciona. Não, não é, você está prostituindo o mercado. Não adianta. Existe um trabalho. Pô, o cara estuda 4, 5 anos. No caso de vocês estão fazendo um curso técnico, vocês então estão estudando 4 anos de técnico. Depois vocês passam a uma faculdade, né, de mais 4, 5 anos. E aí você vem e fala que o coleguinha do fulano lá faz por 50% ou faz pela metade do preço. Não é justo. O cara não estudou, ele vai fazer e acontece, tá? Já aconteceu comigo. As pessoas vêm falar, quanto você cobra? Eu passo o preço. Não, fulano de tal lá vai fazer para mim. Beleza. Aí vai, quando eu ver, ficou um amorzinho e no final das contas a mulher pagou o fulaninho e depois me pagou o preço cheio ainda para fazer, porque quando você encontra empresa também, não adianta. Assim que é Você bom, professor, porque aí você consegue o trabalho e ainda consegue a satisfação de ver que a pessoa tá errada. Nossa, melhor coisa do mundo. Não, eu não vou negar, não. Eu gostei, eu gostei. Aí ele fala, tá vendo? Vai no fulaninho. Nem sempre preço é qualidade. Enfim. Mas tá bom, tá bom. Isso tudo, isso tudo vai contribuir. Olha só, então, vamos começar a entender alguns pontos. A gente tem que entender uma coisa chamada integridade de dados. Deixa eu vou tirar um print do textinho aqui para a gente poder conversar. Olha só. Então, eu tenho restrições. É isso que você já tem que começar a entender para poder, né, tá construindo. Depois eu coloco isso num slide para vocês, ok? E deixo lá no ar. Essa restrição, a gente tem que entender que existem algumas regrinhas que quando a gente for desenhar o nosso modelo conceitual, a gente precisa, né, a gente precisa estar atentos a essas regrinhas. Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira. Deixa eu pegar o amarelinho. Deixa eu aumentar aqui. Beleza. Restrições de cheque, né? O que seriam restrições de cheque? Permite controlar os dados inseridos em certa coluna de qualquer tabela avaliando uma expressão. Por exemplo, eu tenho a tabela em funcionário, né? Deixa eu apagar isso. Eu tenho a tabela funcionário, func. E dentro da minha tabela funcionário, eu tenho um campo chamado salário. O que seria eu criar uma restrição de checagem? O que seria eu criar uma restrição de checagem nesse caso aqui? O meu salário pode ser negativo? Eu vou contratar o Adson e pagar menos R$ 100 a ele. Eu posso fazer isso? Eu não ia gostar, não. Não. Porque realmente não pode. Eu não posso contratar alguém e pagar um salário abaixo de zero. Então, o que vai acontecer? O salário, né, que esse cara aqui tem que ser maior do que zero. Ele pode receber R$ 1, ele pode ser zero. Eu não posso contratar alguém também pelo valor de R$ 0. A não ser que ele seja voluntário, mas é diferente.
Mas o que que acontece? Eu tenho um salário maior que zero. Então, eu consigo criar essas expressões aqui e atribuí-las a um cheque, uma restrição cheque. Então, eu crio essas restrições para forçar que o valor inserido naquela coluna, porque isso aqui, quando a gente for olhar o banco, ele vai ser um banco bonito assim. Aqui vai ser o FUNC, né? E aqui eu vou ter o código. Cada linha daquela, quando a gente for implementar o banco, ó, salário, vai estar aqui, ó, salário. Tá vendo? Aqui vai ser nome. Vocês já viram um banco, né? Eu já mostrei para vocês. Ou não? Sim, você mostrou cheio de tabela, né? Isso aqui, ó. Também mostrou aquele banco feito de dados também no começo do curso. Tá vendo? Cada... Cheio de graça você, hein? Tá vendo? Cada coluna dessa, que vai ter dados, né? É um campo desse cara aqui, certo? É um campo desse cara aqui, que é um atributo lá do nosso modelo, que é um atributo aqui do nosso modelo conceitual, ok? Então, cada atributo desse vira uma linha aqui, cada linha dessa vira uma coluna na minha tabela final, certo? Então, eu tenho aqui minha restrição cheque. Entendido o que o cheque faz? Eu posso verificar, então, uma expressão. Então, eu controlo. Tem que ser maior que zero. Vou cadastrar pessoas. Pessoas, eu só posso cadastrar maiores de 18 anos. Se idade for maior que 18, beleza. Se não, ele não insere informação. Então, você vai checando essas informações, tá bom? Segundo ponto. Nulidade. Controla se existe obrigatoriamente um valor para aquela coluna. Então, eu não posso definir isso aqui. Esse termo pode mudar de acordo com a literatura, tá bom? Ele não pode ser nulo. O que quer dizer o quê? Então, quando eu tenho a minha tabela lá, que ficou muito, muito bonita, quando eu tenho a minha tabela, eu vou ter os meus campos, né? Então, eu vou ter o campo X, o campo Y e o campo Z. Eu vou definir que esse cara não pode ser nulo. Eu tenho que falar que ele não pode ser nulo. Então, é a nulidade. Né? Então, eu falo que eu não permito um espaço nulo. Então, quando eu for inserir esse registro, obrigatoriamente tem que ter um valor aqui. Ok? Unicidade, né, toda tabela deve ter definido um atributo ou um conjunto de atributos cujo valor ou combinação deve ser distinto. Então, eu não posso ter um aqui e um aqui. Eu tenho que ter um aqui e dois aqui embaixo. Né? Essa questão da unicidade é que um valor tem que ser único. Porque aqui vai ter a questão da você ter uma junção. A mesma coisa do unic, né? Determina que todos os valores de uma determinada coluna precisam ser exclusivos e diferentes. É praticamente a mesma coisa. Essa unicidade, a gente pode entender que ela é a nossa PK. Por padrão, todas as chaves primárias, ao definirmos uma PK, obrigatoriamente, por padrão, o próprio banco de dados já entende isso, ele atribui um campo único. Então, a própria estrutura da PK é única, ela não se repete. Tá bom? E o default estabelece um padrão, né, para você poder colocar ou setar de forma manual. Por exemplo, salário, né? Aqui eu tenho salário. Toda vez que eu for cadastrar,
Eu sei que todos os meus funcionários, eles recebem o salário mínimo, né, 900 e poucos reais. Então, por default, eu crio um default, né, que toda vez que eu criar um registro, o salário eu não preciso informar. O salário vai receber o valor de 937, por exemplo. E aí a gente coloca esse cara aqui. Beleza? Essas que são as ideias de restrição. E tendo essas ideias de restrição, né, a gente começa a organizar a estrutura do nosso modelo conceitual, perdão, nosso modelo lógico, tá, isso aí, e entendendo algumas regrinhas que a gente precisa, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ok. Vamos lá então. Existem algumas regras que a gente tem que entender, né, para poder a gente fazer a transformação disso para isso. A questão de um relacionamento N para N se tornar uma tabela nova. Existem algumas outras regrinhas que a gente precisa, né, entender para a gente poder colocar tudo em prática e de forma bem otimizada. Olha só, deixa eu minimizar aqui. Tá aqui, ó. Vai ficar lá para o final do ano. A gente precisa entender isso antes, outras coisas. Olha só, mas dentro desse processo a gente vai aprender a fazer isso aqui, ó, formas normais. Primeira forma normal, segunda forma normal e terceira forma normal. Isso são formas de normalização do banco. Lembra que eu falei que o endereço tinha que se tornar uma nova tabela ou atributos multivalorados? Tudo isso são normalizações que a gente tem que fazer no nosso banco. Ok? Essas normalizações a gente vai aprender detalhadamente nesses 3 momentos aqui. Beleza? Mas a gente vai deixar um pouco para frente, porque existem outras coisas que a gente precisa entender e compor o nosso cenário. Mas a gente vai ver isso lá no final, entendendo essa questão, né? Igual o telefone. Como que eu faço para normalizar telefone? Vai depender do cenário. Eu tenho um telefone, eu tenho 2 telefones, endereço. Como que eu faço para normalizar endereço? Então, tudo isso a gente vai conversar nessas formas normais. Cada forma normal dessa tem a sua especificidade, e dentro dessa especificidade, a gente vai estar, né, alinhando, organizando e conversando, montando, tudo certinho. Ok? Tudo bem? Joia. Então, não vou entrar em detalhes quanto a essas formas normais agora. Okay? A gente vai esperar, porque talvez se vocês já deram uma olhada, vocês vão ouvir falar muito dessas formas normais, né, ou normalização do banco. E aí, até que a gente não chegue lá, a gente precisa precisa entender algumas coisas, organizar alguns pontos e tudo mais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no Ava, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu sei que está aqui no Ava. Eu vou disponibilizar para vocês não é uma apostila, é um capítulo de um livro. Ok?
um capítulo de um livro. E eu vou pedir a vocês que vocês leiam esse capítulo desse livro. Deve dar umas 7 páginas, mas tem figurinha, tá bom? É bem dinâmico, é bem tranquila a leitura. E nesse... Só tem que achar onde que eu coloquei. Capítulo 2. Eu errei, tem 15 páginas. Olha só. Então, modelo lógico de dados, certo? Rapaz, vocês são alunos, Watson. Lê isso e fique quieto. É sua obrigação ler. Poxa vida. Tô passando um negócio cheio de figurinha, cheio de negócio. Simplesmente podia colocar isso aqui lá para vocês e deixar o... Tem um vídeo com o moleque, tem um vídeo que... Sei que os caras falam lá, bambu tá gemendo. Ou alguma coisa assim. Torando, não sei. Os caras estão brigando lá, o molequinho só tá de tocar evento. Enfim. Eu vou colocar esse material lá para vocês lerem. Não sei se aqui vai falar quem que escreveu. Ah, fala. Quem escreveu foi o coordenador de vocês. Tá bom? E aí... Aqui eu explico, né, o que é o modelo lógico de dados. Eu tenho o modelo lógico, tá vendo? E aqui eu explico como que a gente vai fazer para passar. Olha a cardinalidade, como que ela muda. Eu tenho, então, a cardinalidade pé de galinha, que a gente fala. Não sei se o Eros usa esse termo, né? Deixa eu até ver se ele usa esse termo aqui, pé de galinha. Alguns autores, ou alguns locais que você pesquisa, né, eles deram esse criativo nome, né, que é o relacionamento pé de galinha. Ou a forma de você desenhar através do pé de galinha, porque existem... Alguns autores trazem esses desenhos de uma forma um pouco diferente. Claro que não tem como fugir disso, ok? Mas por que pé de galinha? Porque parece, né, simula o pé de galinha. E aqui a gente tem, então, a nossa cardinalidade sendo transformada, ok? Muitos e um. Então, esses 3 tracinhos é quando eu tenho N, repare, N, e aqui quando eu tenho um, é um pauzinho só, certo? Muitos e um. Tranquilo isso aqui? Deixa eu tirar uma foto disso também, que aí facilita para a gente poder... Então, olha só. Vamos tentar entender isso aqui. A minha cardinalidade, ó, cardinalidade, ela tem o seu primeiro valor, vírgula, o segundo valor. Esse aqui é o mínimo, não é? É o mínimo. E esse aqui é o meu máximo. Certo? Quando a gente joga isso para um modelo relacional, né, que é o modelo lógico, o que vai acontecer? Esse 1 e 1, ele vai se tornar isso aqui. E o meu 0 e n vai se tornar isso aqui. Mas por quê? Vamos entender aqui embaixo o que quer dizer isso aqui. Quando eu tenho o relacionamento n, né, que é o maior em n, eu vou ter muitos. Então, eu sempre inverto. Aqui está assim. Quando for dessa forma, ele vai ser para cá. Okay? Se fosse muitos aqui, ele estaria aqui, ó. Certo? Então, eu só tenho que ter atenção nisso.
ele sempre vai estar próximo ou ligado à minha entidade. Não vai ser igual aqui que é o 0n. Aqui não. Aqui é como se fosse n e 0. Tá vendo? A gente só inverteu a posição que a gente vê o elemento. Ok? Ó, 0n, aqui ficou n0. Então, esse carinha representa o mínimo. Então, deixa eu apagar aqui. Esse carinha representa como se fosse a representação do mínimo, que é o primeiro valor. E o de fora, ele representa, o de fora não, o que está encostando, né, o mais próximo da entidade, ele representa o máximo. Beleza? Só ter atenção nisso. E aí, quando eu tenho relacionamento N, eu tenho o pé de galinha. Ok? Os 3 tracinhos. Quando eu tenho 1, eu trago um tracinho. Mas quando a ocorrência do relacionamento é opcional, porque eu posso ter 0 ou eu posso ter muitos. Então eu posso ter nenhum, porque é 0. 0 ou muitos. 0, nenhum registro. Muitos, muitos registros. Então o 0, ele é opcional. Eu não tenho obrigatoriedade de colocar registros em empregado. Por isso que ele usa a bolinha aberta, porque essa ocorrência é opcional. Então quando eu tenho um relacionamento de 0 para N, eu tenho uma bolinha aberta. Ok? Porém, quando esse cara é obrigatório, por exemplo, aqui eu tenho 1 para 1, né? 1 para 1. Um empregado vai trabalhar em um e somente um departamento, já que ele é obrigado a estar em um, mas ele pode estar no máximo em um também, isso não importa, mas nesse momento ele tem que estar no mínimo em um, eu tenho o meu tracinho. Entendidos? Então, vamos pensar o seguinte. Deixa eu limpar isso aqui. E aí eu vou desenhar um cenário aqui para vocês me responderem, né, com base na figurinha aí que vocês estão vendo. O seguinte, olha só. A gente tem então aqui armário e aluno. Ok? Um armário pode ter 0 ou um aluno, concorda comigo? Um armário pode ter um aluno ou nenhum. Pode não ter nenhum ou ter um aluno. Certo? Pensando nos armários da Luiz. Então, um aluno, ele pode ter quantos armários? Um. Ele pode ter 0 ou 1. Como que ficaria esse desenho aqui para mim? Como que vocês desenhariam o modelo, né, o modelo lógico dessa representação aqui que eu fiz? Entendendo que eu vou ter aqui o meu aluno, não, aqui o armário, né? O armário, eu vou ter, né, o tracinho entre os dois, e aqui eu vou ter o meu aluno. Como que vocês acham que fica? Acho que se é de 0 para 0, 1 para os dois, então seria só um tracinho, né? Só um tracinho? Aonde ficaria esse Sim. tracinho? Vamos fazer a linha aqui, que aí a gente vê o que faz. Aqui, Liedson, então. O que você acha que vai ter que ter aqui? Se no modelo conceitual é 0 para 1, então é um tracinho só, né? Não, é um 0, é uma bolinha aberta e um tracinho, né? Tá, mas primeiro vem o quê? O tracinho ou a bolinha? Primeiro é a bolinha, né? Bolinha? Bolinha. E o tracinho assim? Edson, Fala aí, tu aceita opiniões também. tem que lembrar que é o contrário, lembra?
Como assim o contrário, Adson? Não, não lembro, pode falar. Porque o valor mínimo vai ficar sempre pro lado, não encostando na sua negócio. O Saca, por valor exemplo, mínimo o sempre fica traço e para a dentro. bolinha, certo? Aqui É, o então você valor fala. mínimo no caso zero. Vamos Isso, aí colocar vai de uma ficar a cor bolinha diferente para. para facilitar. Vou colocar esse laranja aqui. Ó, então a bolinha. Nossa, tem que ser esse cara aqui que é mais escuro. Eu tenho a bolinha, né? Eu vou fazer maior porque senão não vai dar para ver, tá, galera? E aqui o tracinho. É isso, Adson? Acho que o Adson falou diferente, Não, ao não. contrário, porque o valor Ah, mínimo, pelo tá. que você Desculpa. disse, é na frente. Aqui, isso aqui. Aí, isso aí, Beleza. eu acho. Tá. E aqui fica como? Acho que fica a mesma coisa, igual o Adson falou. Primeiro a bolinha, depois o tracinho. O valor mínimo, depois o valor máximo. Isso? Isso Isso aí. vocês acham que tá certo? Tem certeza que tá certo? Dou-lhe uma. Certeza Dou-lhe... não, né? Mas vamos nessa. Beleza. Tá certo. Isso aqui tá certo. Olha só, você tem um relacionamento que ele é para um, tá vendo? Que é para um, ó. Então eu sempre trago o pauzinho aqui em vez do pé de galinha. Se fosse para N, eu teria que trazer. Porém, essa questão ela é opcional, né? Eu posso ter armário, eu não posso ter armário. Então, por isso que eu tenho a bolinha. Se eu falasse que um aluno ele tem que ter um armário, né? Ele tem que ter um armário e tal, o que que aconteceria? Essa aqui ficaria assim, ó, né? Em vez de ter uma bolinha aqui, teria dois tracinhos igual tem aqui. Mas já que é opcional, ele fica com a bolinha. Ah, não, se fosse um aluno, pode ter vários armários. Não faz sentido, mas, por exemplo, se tivesse. Então, um aluno pode ter no mínimo, pode ter zero, ou melhor, vamos mudar. O aluno tem que ter um armário, no mínimo um, e no máximo N. Então, ele pode ter um ou N armários. Ou inverte aqui, ó, vamos fazer, em vez de armário, o relacionamento aqui com telefone. Telefone. Então, o aluno vai ter um relacionamento aqui com o telefone, porque um aluno ele tem que ter no mínimo um e no máximo N telefones para contato. Como que ficaria esse relacionamento? Pensando aqui aluno e aqui fosse telefone, né? Em vez de armário, tel. O que que aconteceria? Como que ficaria essa cardinalidade? Como que ficaria essa representação aqui agora? Né? Mudando, a gente falou que um aluno aqui permanece, né? 0 e 1. Um. Não Cadê? mexemos Pode nisso aqui falar não. ou alguém quer tentar falar, galera? O Vitor Hugo tá quietinho por quê? Tá jogando? Deve estar tomando o café dele. Rapaz, mas já tem meia hora que Ainda o cara tá não. tomando café. Pois é. Até eu já Brabo demais. acordei. Brabo demais, hein? Pode falar, Adson, se você já sabe. Aí vai ficar o pé de galinha e a barra, o risco. Assim? É. Muito bem. Fica exatamente assim. Eu tenho o pé de galinha com risco. Por quê? Eu posso ter muitas ocorrências, mas obrigatoriamente eu preciso de uma. Certo? Então, olhando esse desenho aqui, você já sabe qual é a cardinalidade, independente de você ver esses números aqui, ó, tá vendo? Então, quando você vai construir no seu modelo, você acaba então entendendo. Ó, eu tenho um relacionamento. Ó, um departamento ele pode ter zero ou pode ter vários empregados. Um empregado ele tem que estar em um departamento no mínimo e no máximo um. Então, tá vendo?
Assim, se isso deixa o coração de vocês mais leve ou mais assim, tranquilos, eu tô com a Steam aberta aqui, vendo quem tá online e não tá, né? Aí vai fazer igual a foto que o Henrique mandou. Henrique, manda aquela foto no grupo lá da turma que você me mandou. Manda lá no grupo, fazendo favor, Henrique. Que ela. Ah lá, ó. É isso aí que tá acontecendo. Tô de olho. Claro que eu não vou estar jogando, né, galera? Mas enfim. Eu tenho a época aqui também, tá? Será que não? Adson. Eu tenho a época aqui também. Renato não me Gente, tem de como verdade. amigo, né, Gente, de parceiro? verdade, de Não verdade, de me tem verdade. como amigo. Quem disse que não? Eu tava no corredor, eu só ouvi o que aconteceu nesse meio tempo, só um segundo. Ô, Renato, o Hugo usa caixinha de som, cara, pra ouvir Claro, as aulas. Dá um gritão aí, mano, dá um gritão eu, aí. eu sou Fala, pobre. ô, Não, Renato, na moral, Renato, fala aí, tipo, Vitor Hugo, seu vagabundo, não faz nada na aula, só pro pai dele ficar bolado. Rapaz, eu vou falar, eu vou chamar o cara, eu vou falar isso pro cara, não pode. Vitor Hugo, sai do jogo, rapaz. fala pra Vai mim. assistir aula. Acontece. Ele tá ligando que ele mandou eu ir na padaria mesmo também aula. Ô, Rodrigo, eu já vou te explicar, tá bom? É, posso apagar isso aqui, galera, para limpar a tela? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Eu vou apagar aqui, qualquer coisa a gente faz de novo. Aqui, Rodrigo, é o seguinte. Eu tenho, então, as minhas cardinalidades que a gente está habituado a fazer, né? Eu tenho aqui... Peraí. Eu tenho aqui a minha cardinalidade... Não, ficou muito fininho. Eu tenho a minha cardinalidade máxima, que vai ser o máximo que eu posso ir. Meu max. E aqui eu tenho o meu min, que é o menor que eu posso chegar, que é o meu min. Ok? Então, eu sei o máximo que eu posso ir e o mínimo que eu posso ir. O mínimo tem que ser 1. Porque olha só, opa, um empregado, a gente sempre faz aquela regrinha, né? Um empregado, ele vai trabalhar em quantos departamentos? Em um, ele tem que trabalhar em um, senão ele não é empregado, né? No mínimo em um e no máximo em um. Então, eu estou falando que esse cara vai estar no mínimo em um departamento e no máximo em um departamento. Então, todas as colunas dessa tabela, perdão, todos os registros dessa tabela, apenas um deles vai ter o vínculo com o empregado A, por exemplo. Em todas as tabelas só vai ter um A. Em todos os dados dessa tabela, né? Porque eu posso ter no máximo um. Isso é uma cardinalidade e é uma regra que a gente tem que estabelecer, tá bom? Um para um. E aí, no máximo um e no mínimo um. Porque não faz sentido eu ter um empregado e ele está alocado em nenhum departamento. Quer dizer, então, o quê? Ele está à toa, ele não trabalha. Né? Por isso que a gente, então, coloca aqui um para um. Por que um para um? Olha só, esse um tracinho aqui, que é os mais próximos das entidades, ó, o que está próximo à entidade, ou que está, né, em contato direto com a entidade, são esses caras aqui, ó. Ou um ou muitos. Isso aqui quer dizer o quê? O meu máximo de ocorrência. Então é como se fosse esse cara aqui, ó. Este aqui, ok? Ou este
aqui. Certo? É o meu N. Se eu tenho N, porque quer dizer muitos, eu uso pé de galinha. Se eu tenho um, no máximo um, eu uso tracinho. Então, esse quer dizer porque aqui eu posso no máximo um empregado. E aí, o de dentro, né, que tem que ser composto por dois elementos, o de dentro é o quê? A ocorrência. Nesse caso aqui, um empregado ele é obrigado a estar em um departamento. Tá vendo? Ele é obrigado a estar em um departamento. Então, esse um de dentro se torna esse carinha aqui, ó. Certo? O meu elemento interno. Porém, eu posso ter casos que não é obrigatório. Por exemplo, um departamento, em algum momento, ele pode não ter nenhum empregado. Então, ele pode ter 0 empregados naquele momento. Então, quando é opcional, 0 quer dizer o quê? Pode ter ou não pode ter. No mínimo 0. 0 ou N. Eu posso ter 0, mas eu também posso ter muitos. Então, é opcional. Por isso que eu uso a bolinha aberta. Então, bolinha aberta opcional, que pode ser 0. E o tracinho, que tem que ser 1. Porque obrigatoriamente tem que ter 1. Certo? E aí, você faz a combinação. Ó, então quer dizer o quê? Vamos fazer uma coisa bem assim. Vamos fazer uma associação um pouco mais diferente aqui. Esse cara equivale ao N. Esse cara equivale ao 1. Esse cara equivale ao 0. E esse cara equivale ao 1. Então, no relacionamento 1 para 1, eu faço a combinação. Ó, 1 e 1, para sim. 0 e N. 0,N. Quem que é 0,N? Ó, N e 0. Então, eu tenho que combinar esses dois caras aqui, ó. Então, eu vou ter o pé de galinha, né? No caso, vai ter o pé de galinha com uma bolinha. Ah, 1 e N. Mesma coisa. Pé de galinha, só que com um tracinho em vez da bolinha. É só fazer a combinação disso aqui. No caso, o trabalha não é necessário no segundo? Não, porque isso aqui é um relacionamento 1 para N. Ok? Esse trabalha é só o processo de relacionamento que a gente está cumprindo aqui. Por causa dessa cardinalidade aqui, ó, eu não preciso de transformar isso em uma outra tabela. Essas duas tabelas já suprem a minha necessidade. Se aqui fosse um relacionamento, né, se a gente esquecesse isso aqui, fosse 0 para N também, aí não. Aí eu teria que vir aqui, criar uma nova entidade aqui no meio chamado trabalha, certo? Isso aqui não existiria, esse se relacionaria com esse e esse se relacionaria com esse. Mesma forma, pé de galinha, tracinho, pé de galinha, tracinho. E aqui tem que ver como que ficaria a organização, né? Provavelmente tracinho, 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 tracinho. Isso vai depender dos zeros e dos N's aqui. Ok? Mas sempre lembrando, quer ver, ó, esses dois aqui, ó. Esses dois aqui e esses dois aqui, ó. Então, um desses vai combinar com um desses. Então, é um desses se combinando com um desses. E aí a gente pega esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, ok? E aí lembrar que o primeiro, que é o pé de galinha, o tracinho, está para dentro, então ele vai estar mais próximo da minha entidade, e as ocorrências, elas vão estar, né, aqui, ó, no meio. As ocorrências vão ser o que vão estar mais no meio, sem ser o que está encostado. Só lembrar disso. A minha ocorrência está no meio ali, e as minhas quantidades está ligado diretamente à entidade. Está ligado, ó, tá vendo? Tracinho, entidade. Pé de galinha, entidade. Ok? Então, esses primeiros, os que estão colados à minha entidade, e as ocorrências, elas estão no meio, né? Elas estão no meio aqui
eu desfazer tudo que vai ficar mais fácil. Elas estão aqui no meio, ó. Como se ela fosse o trabalho, tá vendo? Ela tá aqui no meio. Tá fazendo a ligação. É o que vai nortear. Entendido? Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu só não entendi o fato de por que quando é 0 para n aí precisa ter outra tabela. Eu quero ver se vai ser mais fácil explicar isso por aqui, Edson, ou no banco. É porque para desenhar fica ruim. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu desenhar aqui no banco, pode ser? Pode, tranquilo. Olha só, vou criar aqui um cenário bem hipotético, tá bom? Deixa eu criar aqui. Deixa eu conectar no servidor, tá bom? Deixa eu usar a base aula. E aqui ele vai carregar. Eu quero abrir um script. Tá. Vamos criar aqui, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu acho a figurinha aqui. Espera aí. Só para a gente entender um modelo, eu pegar um modelo como base. Só ver se eu acho algum aqui. Na própria apostila do Eros deve ter. Olha só, aqui para baixo, eu vou pedir para vocês lerem esse material depois. Aqui para baixo, igual, quando a gente tem quando a gente tem operador unário, né? Como que é o autorrelacionamento? Como que fica o meu processo? Então, ele ensina o que tem que fazer. Quando eu tenho um autorrelacionamento N para N, como que eu faço? Tá vendo? Ele ensina tudinho aqui. Quando eu tenho uma especialização barra generalização, pode ter 3 situações que eu tenho que executar. Opção 1, opção 2 e opção 3. O que eu faço, né, nesses casos? Aí aqui normalização. Vocês podem dar uma lida, mas a gente não vai focar muito em normalização. E aqui um modelo bem preenchido já. Modelo físico de dados. Não, isso não nos interessa agora. Tinha que ter algo mais fácil aqui. Vamos falar que tem aluno e telefone. Não. Aluno e disciplina, tá bom? Aluno e disciplina. Create table aluno. Só vou criar a tabela aqui para vocês verem na prática. Isso que a gente está fazendo já é a implementação do banco, tá? Vocês estão vendo? Peraí que travou aqui. Tô vendo sim. Só esperar de travar aqui que aí a gente continua. Pô, então para criar um banco de dados é tipo um site, né? Tem que colocar os parênteses certinho, né? Na verdade é bem diferente, mas assim, não é tão parecido, porque isso aqui é um código SQL, vocês vão aprender isso lá no que vem. Isso é um código SQL. Existe uma sintaxe, é igual a linguagem de programação, entendeu? Para me criar uma tabela, eu uso o comando create table, o nome da minha tabela. Alunos, né? Aí eu vou ter o meu código. Ó, vou colocar A de aluno, né? Código. Aí tem que ser do tipo inteiro. Código, nome. Vai ser um varchar. Isso são tipos de dados que a gente já vai aprender a fazer no modelo lógico, tá? Varchar de 30. Nome. Eu só vou colocar esses dois. Só vou colocar esses dois, tá bom? Vou criar uma chave primária. Underline código. Oxe.
Estou criando uma chave primária aqui, tá? Constraint PK alunos, né? Do tipo primary key. Primary key, fazendo referência a código. Pronto, criei a chave primária. Então, vou executar isso aqui. Ele criou a tabela para mim. Se eu vim aqui em aulas, ó, deixa eu atualizar. Aulas, esquemas, público, tabelas. Ó, eu tenho meus alunos aqui. Deixa eu apagar esse wiring aqui. Tá bom? Então eu tenho alunos. Vou usar a mesma estrutura. Vai sim, mesmo. Disciplina ou matéria, código, DISP. Só vou abreviar. Não, desculpa, gente. Tudo é D. D, código e D, nome. Que D referente à disciplina, tá vendo? E aqui vai ser PK disciplina. PK disciplina, primary key, D, código. Pronto. Então, criei as duas tabelas aqui. Isso aqui já está ilustrado para a gente poder estar conversando. Isso aqui é isso aqui, ó. Criei. Pronto, vamos cair limpou. Criei, então, uma entidade. Uai, não consigo desenhar aqui, não? Oxe. Vou limpar tudo aqui, então. Peraí. Deixa eu tirar um print da tela cinza. Pronto. O que eu criei ali? Eu criei duas entidades, uma chamada aluno, certo? E uma chamada disciplina. E eu vou falar o seguinte. Eu vou falar o seguinte. Um aluno, ele faz quantas disciplinas? Uma ou várias. Talvez se ele não faz nenhuma, ele não é aluno. Ok? Uma disciplina é feita por quantos alunos? Por um e no máximo N. Concordam comigo? Olha, Paraíba tá me ligando aqui, ó. Deve ser alguém lá no presídio falando: Ei, parça, sequestramos seu irmão. Atende aí no ao vivo, atende aí ao vivo. Vai, vai, vai. Desliguei. É impressionante como eu consegui ficar sem celular por 3 meses. O cara do presídio já consegue arrumar um celular em uma semana. Eu fico indignado com um negócio desse. Foca na maldade. Eles têm contatos, né, Vitor? Você não tem contatos. O que é isso chamando de Vitor, mano? Ninguém me chama de Vitor, velho. What the fuck? Vitor, concorda comigo aqui no modelo, então? Quem concorda, levanta a mão. Quem não concorda, fala o que não concorda. Tô levantando a mão aqui, tá? Só pra constar. Só pra constar mesmo, só pra saber. Não, beleza. Então, todo mundo concorda, né? Que um aluno tem, no mínimo, uma e várias matérias ou disciplinas, e uma disciplina é feita por, no mínimo, um e vários alunos, ok? Então, beleza. Tá lindo esse cenário, né? Então, olha que bonito que eu vou fazer. Como que eu relaciono esses dois caras? Olha só, vou vir aqui.
Eu tenho meu aluno, ele vai abrir uma tabelinha aqui. Ó, código e nome. E tem disciplina. Bom dia, Isabela. Seja bem-vinda à aula. Vamos inserir informação aqui, por exemplo. Aluno. A Isabela entrou agora. Eu vou ter que criar um script. Espera aí, deixa eu inserir aqui. Ó, se eu copiar isso aqui. Então, o que vai acontecer? Para mim inserir alunos, eu vou usar esse cara, né? E para mim inserir disciplinas, para mim inserir aluno, eu vou inserir aqui. Ok? E aqui vai ser A. Então, aluno 1. Vitor. Né? Vou inserir essa informação. E a disciplina 1 vai ser modelagem. Mas olha só, como que eu vou vincular a disciplina, né, nessa estrutura aqui? Vamos desenhar aqui. Aí agora eu vou desenhar para mostrar a vocês de uma forma mais simples. Mas vocês têm que ver como que acontece na prática. Então eu vou ter a tabela aluno. Ok. Eu tenho a tabela aluno. A minha tabela aluno tem quantos campos? 2, né? Que é o código e o nome. O legal é que o Ctrl Z não volta. Eu tenho o código e tenho o nome. Ok? E aqui eu tenho a minha matéria. Com um código e um nome. Ok? Beleza. O que você está falando isso, Isabela? O que aconteceu? O pessoal está brigando aqui no chat. Ô, louco. Podemos continuar? Tá tudo bem aí, Isabela? Normal, acontece. Daqui a pouco ele reinicia de novo, fica tranquilo. O que vai acontecer? Eu tenho que fazer a associação desses dois. Como que eu vou fazer o vínculo desses dois dados? Eu tenho que... Isso aqui já é um modelo físico, né? Lá quando a gente já implementa o banco de dados, igual a gente fez ali. Ó. Vocês viram que virou realmente duas tabelas. Ó. A tabela de aluno e a tabela de disciplinas. O que vocês acham que tem que ser feito para poder fazer o vínculo dos dados? E aí vai entrar, então, agora uma coisa chamada... A gente viu que tem a chave primária, lembra? A minha PK. A gente viu o que é uma chave primária. É um atributo que tem valor único, né, para cada entidade. E ele vai ser o atributo identificador, né? Exato.
Beleza. Pô, Rodrigo, você sacaneou agora, hein? No caso aqui, quem que é o Adson e quem que é o Vitor Hugo? E quem que sou eu nessa história, né? Não, E no tem caso, a gente é o cara de preto e você é o Miranha. Ah, eu sou o Miranha. É, Que fase, irmão, que fase. aí pensou 7 minutos pra acabar a aula, hein? Quê? Calma aí, que hora acaba a aula? Fala, calma. Vai acabar quando eu Sim, falar que ela... não é nem porque eu preciso. Oi? Vai acabar quando eu falar que acabou. Caramba, cara. Então tá bom, então. Tô brincando, tô brincando. A gente O jogo precisa só finalizar acaba isso quando. aqui. Oi? Não, beleza. O jogo só acaba quando aquele Ah, cara apita, né? Só acaba é, quando termina. O jogo só mas acaba tem os quando termina, acréscimos, filho. tem os acréscimos, tem os acréscimos. Calma que a gente vai entrar nos acréscimos ainda. Eu não defini o período de acréscimo, calma aí. Olha só, para mim associar uma tabela a outra, vai existir uma coisa chamada chave estrangeira. Né? A gente viu as chaves primárias, que, igual o Liedson muito bem falou, é o atributo identificador. Então, a chave primária aqui, nessa tabela, é o código, e nessa é o código, certo? As minhas chaves primárias. A gente criou ali, que vocês viram, as nossas chaves primárias. Ó. Primary key, tanto para código aluno, decode como acode. E aí, o que vai acontecer? Tendo isso tudo entendido, eu tenho um cara chamado foreign key, que é a minha FK. A minha foreign key é o quê? A gente comentou sobre ela, certo? O que é uma foreign key? Uma FK. A foreign key, né? Muito bem dito por vocês, pelo menos no pensamento, é uma chave estrangeira. A minha chave estrangeira, ela é a chave primária de outra tabela. Então, para me referenciar ou para fazer um processo de relacionamento, eu tenho que vincular com chaves estrangeiras. Então, aqui em disciplinas, né, em matérias, eu vou criar uma chave estrangeira. Então, eu vou criar um campo aqui chamado, é só para ilustrar, tá? FK, aluno. Então, aqui eu vou puxar o valor de aluno. Então, aqui, se eu tenho um aluno 1 chamado Vitor, né? Eu vou ter a matéria aqui, ó, matéria 1 chamada modelagem. Modelagem, o que vai ter? Quem que é o aluno que está aqui? 1. Beleza. Quando eu tenho um relacionamento 1 para N, então resolve. Por quê? Eu tenho o aluno 2, que é a Isabela. E eu tenho o aluno 3, que é a Ana. Tenho o aluno 4, que é o Liedson. Tenho o aluno 5, que é quem? O Henrique. Certo? Então, ó, a matéria 1, a matéria de modelagem, MD, ela tem o aluno 1, a matéria de MD tem o aluno 2, a matéria de MD tem o aluno 3. Então, olha só, isso aqui é modelagem de dados, isso aí. 4, MD, aí vai ter o aluno 4, então 5, eu tenho MD e o aluno 5, ok? Então, olha só, eu estou falando que o aluno 1, 2, 3, 4 e 5, eles fazem disciplina de MD, beleza? De modelagem. E aí, fazendo a disciplina de modelagem, eu tenho um relacionamento aqui 1 para N, onde um aluno pode fazer várias disciplinas. Por exemplo, o 6 aqui, ó, vai ser a disciplina de português, que vai ser feita pelo 1. A de matemática,
feita pelo 1. Tá vendo? Só que olha que interessante. Eu não tenho um relacionamento 1 para 1. Um relacionamento 1 para N, né? Tá vendo que eu só estou colocando o meu aluno na minha disciplina? Então, isso se torna um relacionamento 1 para N, e não um N para N. Por quê? Eu tenho que vincular qual a disciplina que o meu aluno faz. Certo? E aí, para não ficar fazendo... Esse caso da disciplina até que dá certo fazer de 1 para N, mas não é o caso. Então, o que a gente cria? A gente cria uma tabela intermediária, né? Vou apagar isso aqui para a gente entender. Né? O aluno está aqui. Vou criar uma tabela intermediária, certo? Chamado aluno versus matéria, ok? E aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a chave primária de código e a chave primária de aluno. Então, code aluno, code matéria. E aí o que vai acontecer? Eu vou falar que o aluno 1 faz matéria 1, que é a minha disciplina de modelagem, certo? Porque olha só, quantos modelagem, não é certo fazer isso. Eu vou falar então que o aluno 1 faz a disciplina 1, que o aluno 1 faz, que o aluno 2, que é a Isabela, faz a disciplina 1. Então aqui eu tiro esse cara, não tem necessidade de eu criar esse alu aqui. E em vez de ter esse monte de registro, eu tenho apenas o quê? Nome, né? Nome. Código 1, nome, modelagem de dados. 2, matemática. 3, português. E aí, então, eu falo que a Isabela faz a disciplina de modelagem, a Isabela faz a disciplina de matemática, a Isabela faz a disciplina de português. E eu só alimento essa tabela aqui para fazer os relacionamentos. Então, eu sempre estou relacionando essas duas, ok? Quando a gente volta para cá, vocês viram que a gente criou. Então, a gente tem que criar uma tabela associativa. Né? Deixa eu inserir esses valores aqui. Ó, inserir, deu erro, porque deu erro. É alunos. Eu vou inserir, executei. Vamos lá, 2, Isabela. Né? 2, Isabela. Aí vai ser o 3. Quem que era o 3? Isabela, o Adilson. Adilson, o 4 é Edson e o 5 é a Ana. Enfim, qualquer valor aqui, só para a gente poder fazer. Então, aqui é o 5, 4, 3, 2. Então, vou executar isso aqui. Deu erro porque já tem a Isabela, desculpa, só isso aqui. Executei. Se a gente vir aqui em alunos agora, eu tenho os meus valores aqui. Tá bom? E aí, eu tenho as minhas disciplinas. Modelagem 2, vamos chamar de matemática. E 3, vamos chamar de prog. Tá bom? Ok? Olha só. Então, temos aqui. Para fazer o relacionamento, igual a gente viu ali, a gente tem que criar, então, uma nova tabela. Por quê? Viu? Aqui eu só tenho isso aqui. Já pensou se eu tenho que ficar criando várias modelagem? Isso não funciona. Isso acaba se tornando inviável para o meu banco. Ok? Então, não posso ficar colocando quais alunos, ou alunos, quais disciplinas, disciplina 1, disciplina 2, disciplina 3, disciplina 4. Não, também não rola.
Por isso que eu venho aqui, então, crio essa tabela associativa. A gente vem cá, vou criar uma tabela. Ó, alu-diz, né, que é a minha tabela, vai ter quem? O código do aluno, ó. Vou colocar ó, a code e o decode. Aqui depois... Isso eu não vou entrar em detalhes porque vocês não vão ter que fazer isso. Isso aqui vocês vão ver lá na disciplina de banco de dados, tá bom? Então eu tenho uma chave primária composta por esses dois valores. Ao mesmo tempo que isso é uma chave primária composta, ela também é uma chave estrangeira composta. Constrain FK aqui vai ser uma foreign key, né? Trazendo isso aqui também. Referências. Na verdade, eu vou ter que fazer duas. Não dá para fazer porque ela não é composta aqui. Então, vamos tentar. Referências. Vai ser alunos. Aluno, code A, vírgula. Aqui vai ser disciplina, code D. D, underline code. Não. Tá com uma palhaçada de querer completar esse trem aqui. Isso aqui eu posso só dar uma quebra de linha aqui. Vamos lá, fé que vai dar certo e deu erro. Tá faltando alguma coisa aqui? Ah, faltou. Não, aqui não tem vírgula. Erros, posição 193. Tá, vamos fazer separado isso aqui. Copia, vírgula. Claro que não, Isabel. Vocês estão tão loucos assim para poder meter o pé? Aguenta as pontas aí, galera. Professor, tem uma vírgula aí depois da terceira linha, tem uma vírgula, não tem problema não? Aqui? Não, ela tem que ter. O último elemento que não pode ter vírgula, entendeu? Isso aqui. A code vai fazer referência a alunos code e o decode vai fazer referência à disciplina. Ponto. Vou criar separado, que aí não tem erro. Ok? Cria a chave primária, cria a chave estrangeira. Separados. Faltou a vírgula aqui. E aí agora tá sussa. Gente? Ah, ficou com o mesmo nome. Vou criar com FK1, só para não ficar com o mesmo nome, essa miséria. Pronto. Então agora eu tenho aqui nas minhas tabelas as minhas associações, né? Vou até abrir aqui para vocês verem, vocês vão perceber que ela está vazia. Se eu vir aqui, olha só, eu tenho a associação 1, 2 e 3 e 1, 2, 3, 4, 5. Então eu posso vir aqui e associar, só tenho dois campos. Quem que vai inserir nesses dois campos? Deixa eu copiar esse cara aqui já de uma vez. Gerenciar, insert, Ctrl, copy. Olha só, eu quero inserir então o quê? Eu vou falar o seguinte, que o aluno 1 vai fazer a disciplina 1. Aluno 1 faz a disciplina 1. O Vitor faz modelagem. Então, se eu executar isso aqui, olha só. Beleza. Ele permitiu, se eu atualizar, ó. Tá vendo que tem uma setinha ali? Porque isso é uma chave estrangeira. Olha só, código 1, quem que é esse cara? É o Vitor. Certo? Agora eu não sei como que eu volto. Espera aí que eu tenho que voltar.
Aqui, ó. Tá vendo? E o meu código, quem que é código? Modelagem. Então, eu vou falar que o Vitor faz modelagem, que vamos falar que todo mundo faz. O Vitor faz modelagem, o 5 faz modelagem, o 3 faz modelagem, só que o 3 também faz esse cara aqui, tá vendo? E esse cara aqui também. Opa, o 3. Certo? Olha só, se eu vir aqui ainda falar por que a chave estrangeira é necessária, tá vendo? Se eu atualizar, ó, o aluno 5 faz a disciplina 1, o aluno 3 faz a disciplina 1, o aluno 3 faz a disciplina 2, o aluno 3 faz a disciplina 3. O aluno 3 é o Adilson. Ok? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho, então, esses relacionamentos. Eu estou vinculando. Eu estou vinculando o Adilson à programação. O que vai acontecer? Por que a gente cria essas estruturas? Se eu vir aqui falar que o aluno 2 vai fazer disciplina 4, quem que é o aluno 2? A Isabela. Qual que é a disciplina 4? Não existe. Então, se eu tentar criar isso aqui, ele não me permite criar, porque não existe. Então, já é uma segurança aos meus dados, né? Uma segurança, uma forma de garantir a integridade dos meus dados. Perfeito? Então, por isso que a gente cria ele, Edson, para fazer essa associação quando eu tenho N para N. Porque eu posso ter uma disciplina com vários alunos, por exemplo, uma disciplina com vários alunos e um aluno com várias disciplinas, certo? E aí, as minhas duas tabelas, elas ficam com os valores, né, mais simples, eu não tenho que ficar crescendo as tabelas. Eu nunca posso crescer uma tabela para cá, em número de atributos. Eu posso ter uma tabela com muitos atributos? Pode, por exemplo. Olha essa aqui, quantos atributos tem. Tá vendo? Tudo isso são atributos, mas é uma casa específica. Aqui não. Eu não posso ficar crescendo ela toda a vida. Eu posso ter uma quantidade grande, beleza, mas eu tenho que saber dosar isso aí, né? E esse cara aqui, ele vai sempre estar esses números, sempre vou inserindo novos valores, mesma coisa das disciplinas, e na minha associação vou fazendo as associações entre as minhas entidades. Por isso que a gente tem um banco de dados relacional. Eu estou relacionando uma entidade com outra entidade. Então, assim que fica no modelo lógico, no modelo físico, perdão, na hora de implementar no banco, assim que fica no modelo conceitual, né, que a gente tinha visto ali anteriormente, as duas tabelas, e assim que fica no conceitual. Entenderam? Show de bola, então. Então, galerinha, é isso. Com os acréscimos, né? Se bem que a gente começou, já era 9h10. Então, tem esse atrasozinho aí, mas é válido. Obrigado por tê-los aqui, certo? Obrigado pela presença. Vou colocar esse material lá para vocês lerem, tá bom? Então, leiam. Tem bastante tabela, bem ilustrativo, tá bom? Dúvidas? Chama no zap que o pai tá on. Forte abraço, fiquem com Deus, se cuidem. Até a próxima. A figura